Vamos abordar agora exercícios que dizem respeito à postura da pelve, o segundo princípio contemporâneo do método Pilates. Mas para a gente estudar esses exercícios, é importante que fique claro alguns pontos. Vamos observar os bonecos que ilustram as posturas corporais, correto? Eu tirei do livro do Kendall. Então, a figura A, ela vai ilustrar a postura teoricamente neutra. Eu quero que vocês observem a pelve, ok? Então, assim, a pelve no neutro, o púbis e a espinha ilíaca anterior, eles estão praticamente no mesmo nível. Isso é muito importante. E aí, a coluna, ela tem uma lordose natural, uma cifose natural, uma lordose cervical natural, correto? Não é reto, tem uma curva aí. A figura B, que é a postura cifose e lordose, se você olhar o púbis em relação à espinha ilíaca, a espinha ilíaca está à frente da púbis. Então, aí existe uma antiversão da pelve, certo? O cóccix fica mais alto, o sacro ali, e hiperlordose lombar, cifose, uma hipercifose e hiperlordose cervical. Na figura C, o que acontece é o inverso, é uma retroversão da pelve. Então existe aí o cóccix para baixo, eu chamo de rabo para dentro. A pubis, a sífice pubiana, fica mais alta. A espinha ilíaca anterior está para trás do pubis, correto? E na D é parecido, isto é, a pelve fica parecida, a postura da pelve com a C, com a retificada, a coluna retificada. É uma retroversão, a diferença é que a pelve, ela, além de retroverter, ela vai à frente, tá? Fazendo aí uma extensão do quadril, ok? Mas o pubis, a pubis, está à frente, né, da linha da espinha ilíaca, gerando aí uma retroversão pélvica e uma retificação, uma tendência de retificação da coluna, principalmente torácica. É claro que a postura D, que é a de báscula, ela é modificada no que diz respeito à coluna em relação a C, que é retrovertida, que é a retificada. Em qual sentido? Existe aí uma extensão do quadril, né? A pelve, ela vem para frente. Então aí a lombar, ela fica muito parecida com a lombar da B, né? E a torácica também, né? Existe aí uma extensão da coluna e uma cifose maior. Já a retificada, existe uma retroversão, mas a pelve, ela não sai do eixo, ok? Não existe a extensão do quadril. Então, aí a gente vê uma retificação da coluna. O que tem que ficar claro é que a modificação da pelve, quer dizer, tanto na retroversão quanto na antiversão, ela vai gerar uma pressão na coluna. A coluna, ela sai do neutro. Então, a curvatura lordose, cifose e lordose cervical natural, ela deixa de existir. E aí gera pressão nos discos intervertebrais. Então, o que tem que ficar claro? A importância e a necessidade de posicionar a pelve do cliente no neutro. E esse neutro a gente vê através da linha da pubis, sífice pubiana, em relação à espinha ilíaca do cliente. A gente não vê o neutro observando a coluna do cliente, ok? E sim a pelve. Se a linha da pubis é a mesma, está na mesma direção da linha da espinha ilíaca, ok? E quando isso acontece, a coluna, ela tem mais espaçamento, tá? A coluna, eu costumo dizer que é igual ao nariz, cabelo, cada um tem a sua coluna, o seu cabelo, o seu nariz, o formato do pé, do joelho.
Então a gente precisa respeitar isso. O que vai apontar para a gente se a coluna do cliente vai estar num neutro, a coluna daquele cliente, aquele formato de coluna. Se o pubis, se a sífice pubianas está na mesma linha que as espinhas ilíacas, ok? Tem também a rotação, a inclinação, mas eu estou falando no sentido antero-posterior, ok? Temos aí a imagem da coluna, ok? E de um disco herniado. O que tem que ficar claro é que, independente da patologia, se é hernia discal, se é artrite, artrose, escorregamento de vértebra, independente da patologia, se é osteofito, o que vai tratar, prevenir, né, controlar e tratar essas doenças é o espaçamento que a gente deve criar entre uma vértebra e outra. E para conquistar esse espaço, criar esse espaçamento entre uma vértebra e outra, a gente precisa estimular os músculos profundos, ok? Então, multífidos, transverso, por exemplo, os músculos estabilizadores. E para estimular esses músculos, o cliente ele tem que entender